Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Júlia, eu vou introduzir, porque eu li uma notícia que eu achei muito maravilhosa, que é uma mulher, uma artista, vai se casar agora em novembro com um holograma. Eu posso rir? Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com feminismo? Vamos falar sobre isso. Eu fiquei curiosa. Você me contou sobre isso, eu fiquei curiosa. Entendi, é uma artista, é uma... Qual é o nome disso? É uma performance. Isso. Mas poderia ser verdade, né? Poderia ser verdade. Eu acho que... Então, é essa provocação que ela quer nos fazer. O nome dela é Alicia Frangles. Ela vai ser a primeira pessoa a se casar com um holograma como uma performance. Na verdade, ela não é a primeira pessoa a se casar com um holograma, não. Assim, no papel... Eu acho que vai ser, porque outras pessoas já se casaram com holograma. Mas vamos lá, vamos falar da Alicia. Aquele homem que é um homem ruim, não dá pra chamar de... Aquele que não aparece nunca, não dá pra chamar ele de holograma, né? Se der, eu vou ter alguns aqui, eu tenho uma lista de hologramas. Eu tive relacionamento com muito holograma. Mas assim, com muito holograma. É a primeira vez... Enfim, talvez você não saiba, mas casar no papel... Minha filha. Então, ela tá fazendo essa provocação. Ela marcou o casamento delazinho para novembro, tá? E ela se propõe a casar holograma porque ela quer discutir as relações. Ela acha que no futuro as pessoas vão se relacionar com todo tipo de gente. Com hologramas, com inteligências artificiais, com avatares, com robôs. Mas robô não é muito a onda dela. Ela prefere se casar com holograma. E ela já está num relacionamento com esse holograma desde novembro do ano passado. Olha, tá rolando, né? Tá rolando, tá super rolando. Eu tô rindo. Tá durando muito mais que muito relacionamento que eu já tive, inclusive. Eu também, amor. Eu também tô nessa, assina embaixo. Aí eu te pergunto, assim, por que a pessoa vai se casar com holograma? Né? E aí eu fiquei pensando muito sobre a solidão da mulher, sabe? Que é uma coisa que muitas mulheres sofrem, principalmente a mulher negra, né? Que aí a gente entra num outro lugar, que é a solidão da mulher negra, dos homens que não assumem as mulheres negras. Muitos homens negros não assumem as mulheres negras. Deficientes. Por preconceito. Por racismo, enfim, pelo racismo incrustado. Os homens brancos não assumem as mulheres negras, por isso também. E isso é um problema sério, assim. Não, mas as mulheres também, PCDs, também passam por isso, mulheres gordas. São mulheres invisibilizadas nos relacionamentos e no amor, né? E eu fiquei pensando muito nisso, que leva uma pessoa, uma mulher especificamente, a querer casar com um holograma, sabe? O que essa sociedade traz pra gente, ou deixa de trazer pra gente, que nos faz, aí eu tô falando de uma relação heterossexual, tá, gente? Que nos faz preferir casar com um holograma do que com um ser humano de carne e osso. Não, eu acho que tem essa provocação que você está fazendo e realmente, dependendo das comunidades, os homens estão bem difíceis. Falo dos homens aqui no Brasil, a gente compartilha dessa opinião, mas também tem uma coisa das tecnologias acontecendo, né? Assim, é um assunto que também passa por isso, assim. Eu lembro do filme Her, que já trazia... Numa época em que a gente não estava tão afogado em tecnologia, né? Mas já falava sobre isso. Mas eu achei interessante que eu li nessa matéria que eles dizem o seguinte, eles comparam com aprender idiomas no Duolingo, por exemplo. Então, que você usar um holograma pode ser uma maneira de você aperfeiçoar a sua forma de se relacionar, como se você estivesse aperfeiçoando a sua aprendizagem num idioma usando o Duolingo. E aí eu pensei, já eu que uso muito Duolingo para poder melhorar meu inglês e o meu holandês. Gente, quando você tá falando lá no Duolingo é muito mais fácil. Chega um nativo para falar comigo, eu travo na hora. Você acha que funciona a gente ter um relacionamento com uma tecnologia para poder aperfeiçoar a gente? Você acha que funciona?
Então, tem uma coisa que esse holograma, olha que interessante, esse holograma com quem ela está se relacionando e com quem ela vai casar, ele foi treinado a partir de outros relacionamentos que ela já teve. Eu não sei se eu quero treinar a partir de outros relacionamentos que eu tive. Porque dependendo dos relacionamentos que você teve, exatamente, mas de repente, a partir dos outros relacionamentos que ela já teve com homens, ela pode falar assim, então, holograma, isso eu não quero. Não, eu já falei isso para outros ex-namorados, mas eles não entenderam o holograma, entende? Deve entender, porque é uma inteligência artificial, né? Agora, ela está treinando esse homem. É como se ela estivesse treinando esse homem a ser um homem legal. Eu tenho dificuldade de não rir, porque eu acho engraçado. Não, eu acho engraçado, eu acho interessante essa provocação, e eu fico pensando assim, o quanto tem uma frase ótima do livro da Aline Bay, aquele O Peso do Pássaro Morto, que ela fala, quanto de dor suporta uma mulher, né? De fato, né? A gente já nasce com um peso muito grande, de dor muito grande. E tem uma coisa em relação a esse novo tipo de relacionamento, né, que essa mulher está nos propondo a pensar, que a mulher sempre foi treinada a cuidar, né? Ou cuidar de pai, ou cuidar de filho, ou cuidar de marido, ou cuidar de mulher. Essa mulher está treinando o homem a cuidar dela. Mas como é que o holograma vai cuidar dela? Ela pede uma água, o holograma vai trazer uma água de holograma, gente. Mas não é só cuidar no sentido, né, de, sei lá, pegar uma água. Mas de dar atenção. Você pede pro homem arrumar a casa, ele arruma que nem um holograma. Não acontece nada. Mas, assim, de dar atenção, por exemplo, de escutar o que ela fala, que muitas vezes você fala, o homem não escuta. As caras de holograma. Entendeu? Eu tô achando igualzinho o homem normal. Eu tô achando... será que a gente não tá namorando um monte de holograma por aí, gente? Não, os hologramas que a gente tá se relacionando não estão treinados. Esse tá treinadinho. Esse tá... Olha só, eu lembrei que eu li essa semana que tem muita gente agora fazendo terapia com o ChatGPT, porque não tem dinheiro para pagar a terapeuta. E também porque estabelece uma conversa ali, né? Então, eu acho que isso aí ainda tá dentro desse repertório do que o filme Her trouxe, fazendo uma previsão do futuro que agora já é presente, né? A gente já se relaciona com as máquinas. Assim, emocionalmente, né? Sim, se relaciona. Porra, mas é diferente de você casar com um holograma. Principalmente casar com uma inteligência artificial que você treinou a partir de outros relacionamentos. Por quê? Isso me traz... Não, é sério, assim, eu achei muito interessante porque... todo mundo se pergunta, aquela clássica pergunta de Freud, né? Afinal, o que querem as mulheres? E assim, essa frase já vem com um peso de afinal. Afinal o quê, meu irmão? Afinal o quê, meu irmão? Freud. Porque coloca a gente num lugar assim, como é que saco tá? O que vocês querem? O que vocês estão querendo? Entendeu? Quando estou entendendo o rolê. E eu fui pesquisar sobre essa coisa de Freud, olha que loucura. Freud estava pesquisando, ele ficou 30 anos pesquisando mulher. Freud, tu foi meio burraldo aí também, porque não precisa de 30 anos para pesquisar mulher, não. Entendeu? Pelo amor de Deus. Agora, olha que louco. Freud estava tratando de uma menina de 14 anos, sei lá, que tinha sofrido abusos de um amigo da família. E ela estava tendo problema para falar, era alguma coisa assim. Aí ele chegou à conclusão de que ela tinha um desejo repreendido em relação ao abusador dela. Aí a menina ficou puta e largou Freud, falando, Freud, não fode Freud. Não Freud, entendeu? E aí Freud falou assim, por que ela falou isso? E aí ele começou a repensar essa teoria dele, essa teoria não, aí ele levou 30 anos e depois de 30 anos ele pensou assim, afinal, o que querem as mulheres? Quer dizer, Freud... Não, mas vou defender seu Freud, vou defender um cadinho ele, porque já é a segunda vez que fala de seu Freud aqui e ele
ele também tem conquistas, assim. A pauta não é nem ele, mas vou falar rapidinho. Eu acho o seguinte, porque ele foi querer pesquisar e entender o que aconteceu com as histéricas, ele também fez com que muitas mulheres que eram silenciadas e desenvolviam essa, às vezes, paralisia, ele oferecia escuta. Então, assim, eu acho que muita coisa também ali para os processos femininos de ser reprimida, ele ajudou muito a dar voz a muita coisa. Ajudou, mas no final dos contos perguntou afinal o que querem as mulheres, não chegou a conclusão nenhuma, e até hoje ninguém chega a conclusão nenhuma, porque eu acho que são coisas muito simples. Não, mas eu também acho assim, todas as vezes que eu comecei a ouvir sobre a psicanálise, várias vezes eu tentava entender, o homem é o sujeito, a mulher é o objeto, eu falava, o quê? De prazer, de não sei o quê. Tem realmente... A inveja do pênis. A inveja do pênis, enfim. Mas esse não é assunto da pauta agora, Não, e a gente pode até trazer pensando... uma psicanalista para conversar sobre isso. Vamos mas trazer, voltando para cá, eu acho estranho mesmo afinal, o que querem as mulheres? A gente quer o básico, né? O mínimo de dignidade humana. Porque assim, alguém pergunta afinal o que querem os homens? Porque... Me pergunto, um homem casaria com um holograma? Casou, tá? Casou. Teve um homem que casou com um holograma. Um holograma de 16 anos. Eita! Que era um personagem de anime. Mas aí eu fiquei pensando assim, porra, se eu fosse me relacionar e se eu fosse treinar um holograma para que fosse um grande parceiro, como eu treinaria esse holograma, sabe? Porque também tem a coisa, né? Se você vai treinar, assim, é a coisa de treinar, parece que você está adestrando, né? Uma pessoa para te servir, né, o tempo todo, ou para ser perfeito. E a imperfeição é que está na graça dos relacionamentos também, né? Eu acho que tem uma coisa de uma relação sintética nisso aí, né? Eu acho o seguinte, a gente nas relações, o que você está dizendo treinar, a gente faz, a gente diz, isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu penso assim, mas isso não é treinar. Ué, mas como é que você treina uma inteligência artificial? Dizendo se você gosta, se você pensa, o que você pensa. Mas é diferente, porque a inteligência artificial, porque quando você adestra um cachorro, por exemplo, o cachorro vai fazer aquilo que você quer. Você pode falar o que você não gosta, e a pessoa pode responder da forma como ela achar melhor. Então talvez a diferença esteja aí. Como é que o outro vai responder? O outro ser humano vai ter as complexidades e responder de uma maneira que talvez você não tenha controle. E o outro máquina vai responder do jeito que você quer que responda. Então talvez a diferença esteja nisso. Será que isso é uma relação maneira? Olha, pra mim, enquanto leonina, eu acho. É exatamente o que eu quero. Exatamente o que eu quero. Uma pessoa que faça tudo por mim, que me admire. Desculpa, que eu sou leonina do mesmo dia que você e não acho isso uma boa relação. Por quê? Primeiro, um holograma não tem toque. Vai faltar a cor da pele. A cor da pele faz toda a diferença. Faz uma diferença. E aí, também não quero alguém... Desculpa, você já teve algum relacionamento em que a pessoa dizia sim pra tudo que você falava e às vezes era chato? Nunca foi chato, Júlia. E eu quero mais, eu quero exemplo, eu quero te fazer uma pergunta. Você prefere casar com holograma ou casar com você mesma? Porque a gente tem esse caso maravilhoso da mulher que casou com ela mesma. Essa pauta aqui tá servindo só pra gente rir. Gente, desculpa. É pra isso a pauta de hoje. A gente tem que ter... Porque, assim, teve o caso da mulher que casou... É o alívio cômico do podcast. Que a gente vem falar sempre com um assunto muito sério, a gente tem o alívio cômico. Tem uma mulher que casou com ela mesma. E o que mais legal é que ela se divorciou dela mesma. E eu acho que ela tá no direito dela. O que eu acho... Tá no direito dela, mas o que eu acho que peca. Ela peca porque... Se divorciar dela mesma traz um peso muito chato para nós, todas mulheres. Por que ela se divorciou dela mesma? Porque ela era uma chata. Porque ela... Sabe? Aquele estigma de que mulher é difícil, mulher é insuportável. Se ela achou ela mesma difícil, tá muito complicado para ela. Mas como eu parei antes. Como é que separa dela mesma? Como é que separa dela mesma? Não é? E ela fez terapia, tá? E o maravilhoso é que ela fez terapia de casal. Isso que eu... ou seja, tá difícil, não tá fácil pra ninguém. Não, mas assim, só pra finalizar aqui, eu acho que tem uma coisa dessa só pra trazer um pouco pro feminismo também, tem a coisa da exaustão
da busca por um parceiro que chegou ao lugar de, já que está tão difícil e tão complicado me relacionar com um homem que seja legal, que vou treinar uma inteligência artificial que em algum lugar me supra essa solidão. E vamos ver no que dá. Eu acho que tem muitas coisas, né? Assim, acho que realmente as mulheres, a gente conversou sobre, inclusive com a Raquel, sobre isso, né? Do boy free, boy sober. Eu acho que as mulheres estão começando a colocar... Começando não, já faz um tempo, mas a gente está nessa caminhada de colocar limites, de não mais aceitar um monte de coisa que era imposta. E a gente está dizendo não, e enfim, a gente está assumindo o controle das nossas vidas. E aí, realmente, as dinâmicas de relacionamento vão ficando mais difíceis. Aí também tem toda a tecnologia atravessando as coisas. E aí a gente tenta usar isso a favor. Agora, acho que o ser humano é dado em relação. Claro que a gente pode se relacionar com as máquinas, a gente sempre vai colocando tecnologia, tanto que um óculos é uma tecnologia, né? A gente vai cada vez trazendo a tecnologia pra gente. Mas eu ainda acredito no poder da relação humana. Eu ainda. Mas semana que vem você não pode mais dizer sobre isso, né? Semana que vem eu já tenho o IA do WhatsApp. Eu não sei se daqui a pouco eu vou criar uma amizade com ela. Entendeu? Com a Lu da Magalu. Entendeu? De repente a gente se apaixona, sei lá. Pode ser. Vai me contando então, amiga. Vou te contando. A gente vai falar agora sobre independência financeira da mulher. Coisa que eu acho talvez um dos pilares fundamentais para tudo isso, né? Para tudo isso, assim, para a gente poder seguir sendo dona e tendo autonomia das nossas vidas. Eu não lembro se eu li em algum lugar, se eu ouvi algum lugar, eu tô toda do audiolivro agora. Eu acabei de ouvir um livro da Isabel Allende, As Mulheres da Minha Alma, se não me engano. Lindo, gente, super... Leiam. Eu nunca tinha lido nada da Isabel Allende, mas eu não sei se foi dela não, tá? Mas fica a dica aí de livro. Mas que não existe feminismo sem independência financeira. E eu achei essa frase apenas foda. Maravilhosa. Por quê? Porque, de fato, gente, não tem como uma mulher ser livre, definitivamente livre, sem independência financeira. E os dados do nosso país, especificamente, são terríveis em relação a isso. Uhum. Você quer que eu traga, Júlia? Sim. O IBGE, em 2022, diz que o salário das mulheres é 78% menor do que dos homens que ocupavam os mesmos cargos. Isso me deixa puta num grau. Ou seja, para cada R$1 que o homem ganha, a mulher ganha 78 centavos. Deve ser essa conta, que eu não sei fazer conta, mas deve ser essa conta. Eu não sei fazer conta. E cadê? E olha que loucura. E aí a gente vai para o passado muito recente, porque os milênios não vão achar, porque, assim, 1962 foi ontem, né? Uhum. Foi ontem. Em 1962 foi permitido o direito de trabalhar, da mulher trabalhar sem o consentimento dos homens. Sem precisar do consentimento, né? Sem precisar do consentimento dos homens, em 1962. Em 1974, as mulheres puderam ter o direito a ter um cartão de crédito. Loucura, né? Em 1974. E em 1977, o ano que eu nasci, o direito ao divórcio. A liberdade financeira da mulher é importante porque, primeiro, ela pode escolher trabalhar onde ela quiser, onde, né, tiver oportunidade para ela. Ela pode sair da casa dos maridos, ela pode escolher ter marido ou não ter marido. E tem tantos fatores, assim, por exemplo, a nossa vida é muito dificultada pelo patriarcado, né? Especialmente no lugar do financeiro. As mulheres, por exemplo, têm dificuldade de arrumar emprego porque elas engravidam. Uhum. Né? E quando engravidam, e agora é contra a lei você demitir uma pessoa depois de ou por ela ter engravidado ou depois dela ter tido filho. Mas se uma mulher engravida e quer, por exemplo, cuidar dos filhos, para ela voltar para o mercado de trabalho depois, ou ela precisa ter uma rede de apoio, né, foda, ou ela precisa ter, sei lá, uma creche, pagar uma creche, ou ter uma creche perto da coisa dela, ela precisa se atualizar,
Quer dizer, se a gente não tem independência financeira, a gente não tem liberdade, que é o principal, que é o que a gente quer. E é muito doido, né? porque a gente começa a ver que em vários lugares a taxa de natalidade está diminuindo, porque eu acho que muitas mulheres também estão optando não ter filho, porque tem essa questão do mercado de trabalho que te cospe se você vira mãe, né? Assim, sempre é uma questão. Agora, eu acho o seguinte, para mim, dinheiro é poder. Poder é ação. É a capacidade que você tem de agir. Então, eu acho que a mulher, quando ela não tem autonomia de poder pagar suas contas, de poder... Porque pagar suas contas, quando a gente fala isso, é a autogestão de sobreviver. Então, se a gente não tem acesso, se a gente não faz o dinheiro, se a gente não tem essa autonomia, a gente fica vulnerável. Vulnerável para quem assume esse lugar. E eu acho que esse, para mim, é o primeiro passo da gente poder assumir o próprio poder, poder começar a ter um lugar de voz. Agora, qual o problema? É que toda a sociedade é estruturada para que isso seja muito difícil para a mulher. E a gente tem, historicamente, a falta de acesso de lugares para a mulher nessa sociedade, ganhando dinheiro, tendo lugares de poder, mulheres na política. Então, eu acho que isso é um lugar de luta muito importante, assim, a gente pensar que o meu dinheiro é o que me faz ter poder sobre o meu ir e vir, a minha autonomia, o meu lugar como ser humano nesse coletivo. Mas não é simples. E ainda tem umas pegadinhas que eu sempre falo sobre isso, que é o seguinte: também não basta a questão da mulher com o dinheiro, né? Mesmo tendo dificuldade de cargos, da maternidade, de tudo isso, ainda tem o seguinte, tem um bando de coisas impostas para a mulher, tipo skincare, beleza, não sei o quê, que também o dinheiro escorre por aí, né? Então, é só pra gente ficar ligado como é difícil a relação da gente poder ter um patrimônio, ter um valor de dinheiro para poder dar conta da nossa autogestão, da nossa velhice, da nossa vida. Não é fácil. Não, total. E sem contar que mesmo que a mulher ganhe a mesma coisa que o homem, ou mais que o homem num lar, ela, estatisticamente, ela trabalha 10 horas a mais do que o homem. Então, existe a coisa de a mulher está com dinheiro, mas chega em casa, ela ainda tem que trabalhar. Ela ainda é responsável por uma série de coisas que deviam ser divididas, né? E não são. Por quê? Porque não é ensinado aos homens, desde de criança, que uma relação é uma parceria, que você tem que se encatar piolho do seu filho, de sua filha, sabe? Isso não é coisa da mãe para fazer. Você tem que sentar e fazer o dever de casa com a criança. E a independência financeira, assim, ela traz liberdade de escolha. Não existe igualdade de gênero sem independência financeira. Não vai existir, sabe? E eu acho muito importante a gente falar nisso também, porque a gente precisa, se a gente tem uma condição melhor, a gente dá o braço a outras mulheres, a gente empregar outras mulheres. Porque não pode ser só eu tô aqui, tô de boa, fiquei rica e tô maneira, eu tô numa situação mais legal do que todo mundo. Não. Se tiver a oportunidade de empregar mulher, emprega mulher, cara. Se você tiver a oportunidade de pagar melhor uma mulher, pague melhor uma mulher. Porque provavelmente ela vai precisar mais do que o homem que você está empregando, sabe? Por uma série de motivos. Porque às vezes ela é a dona de casa, ela é uma mulher solo, entendeu? Ou porque ela não recebe uma pensão decente. Por uma série de motivos. E porque a gente precisa de mais mulheres em lugares também de poder, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em dar a mão para outra. Não, e pensar o seguinte, que a mulher, normalmente, ela também tá trazendo, além dela, na estrutura que a gente vive, ela é a cuidadora dos filhos, ela é a criadora dos filhos, ela é a cuidadora dos mais velhos. Então, a mulher também tem muitas pessoas
que ela cuida, né, assim. E ela tem se tornado, também saiu uma matéria outro dia que já tem muitas mulheres assumindo os lares, né, assim, mas teve um crescimento muito grande das mulheres que se consideram chefes de família. E é até interessante, né, que elas não se consideram mais esposa, elas são as chefes da família. Mas eu acho que realmente tem muitas nuances nisso tudo, porque, primeiro, a gente, na nossa educação, a gente não cria as meninas tendo intimidade com dinheiro. É engraçado que você falando me lembrou que ainda tem lugares, você vê esses casamentos às cegas, esses realities, você vê que ainda tem muito homem que vai pedir, ainda tem essa dinâmica da mulher, é quase um patrimônio. Hoje em dia não tem essa coisa do dote, né? Mas se você pensar que não fazia muito tempo, você tinha um dote pela sua filha, sabe? Então a gente era parte o quê? Do patrimônio da pessoa? Era escambo, era escambo, total. Então acho que tem a gente não tem essa educação de lidar. Muitas mulheres acham que pensar dinheiro é uma coisa que mostra um aspecto ruim da sua personalidade. Ela é ambiciosa. Eu acho que dinheiro sempre te conecta com a realidade. Então é importante você desenvolver uma boa relação com o dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, não é uma coisa da avareza, da ambição. É uma coisa concreta, é a linguagem, é o símbolo que a gente usa para poder construir a nossa sociedade. Então a gente precisa pensar sobre dinheiro. A gente precisa pensar sobre como a gente vai construir a nossa aposentadoria. Agora, é foda porque, assim, num país desigual como o Brasil, tem gente que está pensando em construir o jantar, né? E aí Exatamente. É realmente bem complicado. E tem a coisa que eu acho que é a mais importante de tudo, uma mulher com independência financeira, ela tem maior liberdade para sair de uma relação abusiva. Sim. Porque tem muita gente que ainda está numa relação abusiva, numa relação tóxica, numa relação de violência, porque não tem como se sustentar. E isso é muito fácil para gente, mulher branca, classe média, para dizer assim, porra, não sai porque não quer, como assim te bateu e você não fez nada, sabe? Mas a gente não está nessa realidade de uma mulher que precisa sustentar o filho e não tem para onde ir com a sua criança, né? E isso é muito sério. Quando você... E veja bem, a gente está falando de mulheres pobres, mas veja o caso da Ana Hickman, que deixou o próprio patrimônio na mão do marido, porque independência financeira, ela tinha até a terceira página. Ela não tinha controle sobre o que ela... Né, sobre manejar o seu próprio dinheiro. Sofreu uma violência, graças a Deus ela teve condição de sair, né? Mas acontece... ali né, nas classes altas, mas acontece muito nas classes mais baixas. Eu acho que quando você delega a gestão financeira, patrimonial para outra pessoa, e isso acho que em todas as dinâmicas, sabe? Mas é porque para a mulher a gente tem uma questão de um vento contra e a gente precisa ter um reforço enorme na nossa educação financeira, mas é muito importante que você tenha contato, que você tenha alfabetização a respeito. E eu acho que isso não é incentivado. Na minha vida, eu sempre tive algum tipo de proximidade, eu fui estimulada desde cedo a fazer uma gestão de pagar, por exemplo, conta de celular, estava dentro, eu tinha que pagar. Então eu fui fazendo... Eu sempre fui meio próxima de ter que pagar as contas como uma pessoa de classe média sem tantos recursos. Eu tinha que fazer a minha matemática, enfim, tive que economizar desde muito cedo e lidar com a falta de dinheiro, às vezes, entendeu? Mas, para além disso, ganhar dinheiro às vezes é difícil. A gente acha que às vezes a gente ganhou um pouquinho e não é estimulado a construir um patrimônio. A gente acha que isso aqui é suficiente. Tem um lugar que a gente já taxa como ambição. Poder, dinheiro é para o homem, não é para a mulher. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a falar mais e deixar isso menos bicho-papão, sabe? Mas a gente tem... Concordo que a gente precisa de tudo disso, mas pensando aqui numa mulher
que ganha um salário mínimo. Total, tô falando de um outro recorte, assim, né? Porque uma mulher que ganha um salário mínimo, ela não tem como pensar em economizar. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Não tem como isso. pensar, porque Tá tentando construir o jantar. ela é refém de se ficar doente, vai para o hospital público, vive o SUS, mas vai para o hospital público. A gente sabe assim, que ótimo que a gente tem o SUS, mas as condições ainda são muito precárias. E, cara, eu fico muito pensando nisso, assim, que merda que a gente vive numa sociedade capitalista e o quanto realmente eu acho que a gente precisa dar a mão para outras mulheres, sabe? O quanto a gente precisa, se eu for montar uma peça, por exemplo, toda vez que, assim, agora que estou produzindo um monólogo, enfim, eu falo, eu vou contratar só mulheres, sabe? Eu vou contratar só mulher, vou contratar mulher de periferia, se eu ganhasse dinheiro, vamos rezar, gente. Vou contratar mulher de periferia, vou contratar mulher trans, porque essas são as mais vulneráveis. E eu acho que a gente precisa muito pensar nisso, porque o homem não pensa. O homem pensa para contratar uma mulher quando é Tolkien. Júlia, não tem... Até nosso meio, cara. A gente é considerado engraçado até a segunda página, entendeu? A gente é considerado engraçado para ser Tolkien, porque uma série, sei lá, os caras estão precisando de uma mulher, uma sala de roteiro está precisando de uma mulher, uma sala de roteiro está precisando de um preto, de um viado, de um não sei, entendeu? Caralho, e que bom que é assim, mas eu acho assim, que quanto mais a gente der possibilidade para essas pessoas que são marginalizadas, mulheres, pretas, trans, enfim, a gente vai estar construindo uma sociedade muito melhor, porque a gente não dá para esperar isso do patriarcado, da grande galera que manda no mundo, sabe? Eu não vejo grandes coisas mudando se for a partir deles, de verdade. Eu acho que é muito difícil realmente, assim, esse debate sobre independência financeira num país como o Brasil, onde realmente tem uma desigualdade econômica surreal. E essa coisa da classe média achar que está mais perto da classe rica do que da classe pobre. Ainda tem isso, porque é bem difícil. Agora, voltando para o plano ideal ali do negócio, para a importância do que é você tentar ir em busca e ter a sua independência financeira para você poder ter liberdade para poder se desenvolver, seguir o caminho do jeito que você pensa, para você não ser uma prisioneira pela dependência, entendeu? Porque a gente só quer ser livre, e para ser livre, nesse mundo, a gente precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, a gente precisa trabalhar mais, infelizmente, ainda, do que muita gente, mas a gente está num caminho melhor do que já esteve. E aí, eu acho que uma das grandes vitórias que a gente teve desde de que a gente tem esse movimento feminista, né, foi a entrada no mercado de trabalho, com mais volume, porque tem muitas mulheres que já faziam parte do mercado de trabalho e não... Não, a entrada no mercado de trabalho, a possibilidade de voto, porque através do voto também você muda leis, a possibilidade de mulheres se candidatarem, né? Porque tudo bem que a gente tem uma grande parte de mulheres políticas que são de direita, mas a gente tem grande também quantidade de mulheres que são de esquerda e que lutam de fato pelas mulheres. Não é igual um partido de mulher, tem um partido de mulher que só tem homem, né? Que eu acho maravilhoso. Uma das idiosincrasias desse país doido. Mas vamos lá, galera, vamos ganhar dinheiro e vamos nos unir em torno de ajudar outras mulheres e fazer com que todo mundo ganhe dinheiro junto, que eu acho que isso é muito importante. E em busca de salários iguais também, né? Em busca de salários iguais. Então vamos lá. Gente, estamos recebendo dicas de temas. Oba! Tá? E a gente quer pedir para vocês continuarem divulgando o nosso podcast, porque é isso, a gente faz na raça. E a gente quer espalhar a palavra do feminismo para o maior número de pessoas possível. Então, para isso, a gente depende de vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintas e ouvintes. E nossas redes sociais, fala, Júlia. @Júlia Rabelo, Rabelo com 2 L's. E a fantástica Tata Lopes. Estamos aí nas redes sociais. Continue nos mandando temas de
sobre feminismo, enfim, sobre o que vocês querem que a gente fale. E a gente vai voltar a trazer gente aqui pra conversar com a gente. Adorei a psicanalista pra falar com a gente. Não. Vamos trazer, porque eu ainda tô muito puta com Freud. Eu acho que Freud me dá satisfações. Vamos lá. Então até semana que vem, galera. Até semana que vem. Beijo.